A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Essas palavras fortes e incisivas do apóstolo Paulo aos Coríntios formam a base absoluta da nossa exploração de hoje. Para quem acompanha debates históricos sobre fé e razão, essa não é só mais uma citação qualquer. É literalmente a lente que um autor do cristianismo antigo usou para observar os grandes pensadores da Grécia. A gente vai mergulhar agora mesmo na mente de um apologista que pegou essa ideia e levou as últimas consequências. Ele transformou o que deveria ser um debate acadêmico super sério numa verdadeira sátira. Hoje, a nossa análise se volta para um texto muito fascinante e peculiar chamado O Escárnio dos Filósofos Pagãos, escrito por Hérmias. O que a gente tem pela frente é um desmantelamento total, caótico, espirituoso e implacável da antiga filosofia grega. Não se trata de uma daquelas críticas contidas ou sutis. Isso aqui é uma sátira enérgica, onde o autor expõe, sem dó, as infinitas contradições daqueles que tentaram explicar o universo usando puramente a razão humana. É uma viagem bem intensa por um labirinto de teorias conflitantes, e o nosso grande objetivo é entender exatamente como Hérmias constrói esse ataque mordaz. Para essa jornada, o nosso roteiro passa por 5 pontos. 1. O enigma de Hérmias. 2. A crise da alma. 3. O caos dos princípios. 4. Medindo o infinito. E, por fim, 5. O veredito final. Começando pelo nosso ponto número 1, o enigma de Hérmias. A verdade é que existe um ponto de interrogação gigantesco pairando sobre quem realmente foi esse autor. A gente não sabe quase nada sobre a vida do Hérmias, muito menos o ano exato do nascimento dele ou quando, de fato, essa obra foi escrita. As estimativas históricas são super amplas, indo lá do final do século II até o século VI. Só que analisando o estilo vivaz da escrita, a temática e a semelhança com outros críticos da filosofia da época, a pesquisa moderna aponta que o cenário mais provável é mesmo o final do século II. Fica muito claro pela leitura que Hérmias não era um filósofo de profissão, mas sim um retórico extremamente habilidoso que usava a ironia como arma principal contra gigantes do pensamento como Platão e Aristóteles. E aí que está o detalhe crucial. A argumentação do Hérmias não se apoia na lógica formal. Ele traz uma premissa espiritual radical. O texto propõe a ideia de que a filosofia teve sua origem na chamada apostasia dos anjos. Ou seja, em vez de refutar cada sistema filosófico usando a razão, ele simplesmente argumenta que essas contradições infinitas e os delírios dos pensadores são, na verdade, resultado de uma origem demoníaca. Claro, é uma afirmação impossível de ser provada de forma empírica, mas funciona como um motor perfeito para a sátira. O raciocínio dele é simples. Se a fonte do conhecimento é o caos de uma rebelião angelical, o resultado na mente humana só poderia ser uma confusão intelectual desenfreada. O que nos leva à parte 2. A crise da alma. Essa crise ilustra de forma brilhante a exaustão mental que o autor queria retratar. Basta imaginar o seguinte: quando os antigos tentavam definir o que é a alma humana e para onde ela vai, o nível de discordância era absoluto. De um lado, tinha filósofos jurando de pés juntos que a alma era uma entidade imortal, divina, eterna. Do outro lado, pensadores garantiam que não, que ela era totalmente mortal e ia simplesmente se dissolver em átomos e desaparecer. Hérmias descreve perfeitamente o impacto dessa oscilação brusca na nossa cabeça. Ele ironiza dizendo que num minuto se sente mortal e abre um sorriso de alegria, no minuto seguinte descobre que é mortal e começa a chorar desesperado. Essa disputa sem fim não trazia nenhuma iluminação, só uma instabilidade psicológica gigante. E o absurdo chega no seu ápice absoluto quando ele começa a listar os destinos que eram propostos para a reencarnação. Os filósofos arrastavam a coitada da alma de uma substância para outra, prometendo transformações em todo tipo de animal: lobo, pássaro, dragão, peixe. Hérmias chega a descrever o pavor de olhar para o próprio corpo e não saber nem como chamar aquilo, imaginando a alma nadando, voando e rastejando tudo ao mesmo tempo. Mas o detalhe que ele considera o limite da loucura vem do filósofo Empédocles. Ele propôs que a alma poderia se transformar até mesmo em uma planta. A perspectiva de reencarnar como um simples mato ou um arbusto é apresentada ali como a prova definitiva de que essa galera estava apenas tateando no escuro. E assim entramos na seção 3, o caos dos princípios. A lógica da sátira é irresistível. Se os filósofos não conseguiam concordar nem sobre a própria alma, como é que iam explicar a origem do universo inteiro? Para demonstrar essa bagunça, Hérmias assume a persona de um estudante exausto, tentando desesperadamente encontrar uma verdade que pare em pé. Primeiro ele senta para ouvir Anaxágoras, que afirma categoricamente que o princípio de tudo é o nous, uma inteligência superior que coloca a ordem no caos e traz beleza para o que não é belo. O nosso personagem respira aliviado.
É uma ideia super reconfortante e, de cara, ele decide que vai seguir esse ensinamento com toda alegria. Só que a paz dura pouquíssimo tempo. Assim que ele se acomoda com essa ideia da inteligência que organiza tudo, aparece Parmênides com uma visão completamente oposta. Parmênides anuncia, de um jeito todo poético, que a essência do universo é única, eterna e completamente imóvel. A mente do estudante é sequestrada na hora por esse novo dogma. Sem nem saber explicar direito o porquê, ele confessa que simplesmente abandona a ideia do Anaxágoras e se joga de cabeça nessa nova crença de um universo totalmente estático. E bem, quando parece que ele finalmente achou um porto seguro, a reflexão é interrompida de forma brutal. Anaxímenes entra na história aos gritos, declarando que o universo inteiro é, na verdade, puro ar. Ar que vai se condensando para virar água e terra e se rarefazendo para virar fogo. Totalmente exausto de tanto mudar de ideia, o personagem do Hermes se acomoda de novo e decide virar um melhor amigo da Anaxímenes. A sátira aqui é genial e mostra o estudante de filosofia como um boneco de pano, sendo jogado de um lado para o outro. O que vem a seguir é um verdadeiro bombardeio em ritmo alucinante de princípios conflitantes. Tales de Mileto surge dizendo que tudo é água. O conterrâneo dele, Anaximandro, discorda na hora e diz que é um movimento eterno. Arquelau entra na roda argumentando que o segredo do universo está na relação entre o calor e o frio. E para fechar com chave de ouro e um toque de loucura, Empédocles aparece resmungando e gritando lá de cima da cratera do vulcão Etna, jurando que as forças reais que movem o mundo são o ódio e a amizade. Hermes se vê cercado por um bando de velhos sábios que discutem apenas pelo prazer de discutir. Ele fica literalmente embriagado por tantos princípios diferentes, o que ilustra perfeitamente o estado de desorientação causado por dogmas que vivem se anulando. O que nos traz a parte 4, medindo o infinito. O alvo da vez agora é Pitágoras e a turma dele, com uma obsessão matemática levada ao extremo. A tentativa de reduzir os elementos do universo a formas geométricas rígidas é, para dizer o mínimo, curiosa. Pitágoras propõe o seguinte: o fogo é composto por exatos 24 triângulos, o ar e a terra por 48, e a água tem 120 triângulos. Ao listar essas quantificações superexatas, o texto joga luz no absurdo que é tentar enjaular a complexidade caótica da natureza dentro de cálculos tão arbitrários e rígidos, cálculos que eram muitas vezes apresentados como se fossem os grandes mistérios secretos da humanidade. A resposta do Hermes para essa obsessão com geometria pinga um sarcasmo corrosivo. Incorporando a loucura que ele mesmo critica, ele brinca que, tomado por uma possessão divina, vai largar o país, a mulher e os filhos para subir até o céu com a régua do Pitágoras na mão e medir fisicamente o fogo. E num tom de deboche absoluto, ele avisa que depois vai descer até o mar, parando para comer o lanchinho no caminho, para medir a água palmo a palmo. E qual o grande objetivo dessa jornada imaginária e maluca? Chegar diante do deus Poseidon e informar para ele, com total exatidão matemática, o tamanho exato do império marítimo que o próprio deus supostamente já governa. É uma imagem ridícula e maravilhosa ao mesmo tempo. Mas o golpe de misericórdia na sanidade de Hermes vem com Epicuro. O problema é que Epicuro não se contenta em tentar medir este mundo. Ele afirma com todas as letras que existem mundos infinitos. A enormidade visual e conceitual de um número que simplesmente não acaba quebra de vez qualquer disposição que o apologista ainda tinha. Ele dá um suspiro pesado comentando que vai ser obrigado a comprar provisões para viajar e medir um segundo mundo, e depois um terceiro, um décimo, milésimo, até ser engolido de vez por essa fantasia sem fim. Essa busca incansável por dissecar a mecânica de universos incontáveis é vista ali como o ápice da insensatez intelectual. E assim chegamos ao nosso quinto e último ponto, o veredito final. Chega uma hora em que o texto deixa as piadas um pouco de lado e foca numa decepção central e muito real. Alguns filósofos, como Carneades e Clitômaco, acabaram chegando a uma conclusão bem drástica. Afirmaram que tudo é incompreensível e que a verdade sempre vem acompanhada de alguma ilusão. Aqui nós vemos um contraste profundo. A filosofia prometia entregar a nobre ciência dos seres, o caminho infalível para possuir a verdade. Mas, na visão do Hermes, a realidade prática resultou em homens passando a vida inteira lutando com sombras, completamente perdidos num mar de investigações que não levam a conclusões tangíveis, minando assim o próprio conceito de verdade. A grande síntese de toda essa obra se resume nessas exatas palavras. O objeto de estudo deles é incomprovável e inútil. Ao passar a vida seguindo doutrinas tão contraditórias, que perdem tempo investigando o infinito e os princípios indeterminados, o resultado prático é nulo.
É uma filosofia que não é confirmada por fatos concretos da vida real e muito menos sustentada por um raciocínio que seja unânime. Pela lente implacável dessa crítica lá do segundo século, o imponente edifício intelectual pagão simplesmente desabou, esmagado pelo peso das próprias disputas que nunca terminavam. E para amarrar essa nossa exploração de hoje, a sátira do Hérmias, por mais antiga que seja, deixa no ar uma reflexão que é extremamente presente. Quando a gente observa a ferocidade e a fragmentação daquele cenário na antiguidade, surge um questionamento quase inevitável. Será que as nossas investigações contemporâneas na busca por conhecimento e verdade são realmente imunes a esses mesmos ciclos intermináveis de contradição? Ou a tendência humana de ir fundo em coisas que talvez sejam impossíveis de provar continua, até hoje, gerando os mesmos debates complexos e desgastantes? Fica aí essa provocação para continuarmos refletindo muito além dessa nossa análise. Um grande abraço e até a próxima!